Ok? Vamos então dar continuidade às nossas aulas de redação, ainda trabalhando com o primeiro parágrafo da dissertação, mas hoje com uma estrutura um pouquinho diferente, tá ok? Vamos trabalhar assim, deixa eu colocar aqui. Um primeiro parágrafo a partir de obras literárias. Então vamos fazer um parágrafo inicial, um parágrafo de introdução bem consistente, para você conquistar o seu corretor, para o seu leitor olhar ali e falar assim que você sabe escrever, que você tem bom português, que você tem uma boa estrutura. Nessa aula de hoje, eu proponho então que você faça esse primeiro parágrafo com essas quatro partes que estão aí. As quatro partes separadas por ponto, ponto na mesma linha, e aí a parte seguinte, até terminar o parágrafo, tá bom? Inicialmente, a parte um, você vai fazer uma referência ao nome do livro, o nome da obra, ao seu autor, à época que ele retrata, né, na história ali, e um breve resumo da obra literária. Coisa breve mesmo ali, umas 2 linhas no máximo, tá? 3 linhas assim, no máximo mesmo. Aí, ponto na mesma linha. Você vai fazer um gancho. Tá, o teu leitor, o teu corretor tá se perguntando, tudo bem, mas o que esse livro tem a ver com o tema? É aqui que você vai deixar claro por que você falou desse livro, né? Dessa história, tá bom? Aqui é o gancho. Nesse exercício é a parte mais importante, tá? O motivo de por que você começou a redação citando o livro. É esse gancho com o tema da redação. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá certo? E uma descrição da situação no presente. Que situação? A situação do tema que foi proposto aí para você, tá bom? Você vai falar sobre o que você está observando. Essas duas partes são frases comentário, você se lembra daquela distinção, não é? Frase comentário tese. A terceira parte, a famosíssima tese com 2 tópicos, X está relacionado a Y, você se lembra? Aí a quarta parte, a paráfrase da tese, como na última aula. Não se esqueça que entre a tese e a paráfrase da tese, você tem que colocar vírgula, ou seja, vírgula. Vírgula, isto é, vírgula. Ou ponto na mesma linha, em outras palavras, vírgula. Tem aí 3 opções, avisando ao seu leitor que a quarta parte é a tese de novo, tá ok? É uma paráfrase da tese. Você está dando destaque à sua tese. Você sabe que a tese é a frase mais importante da redação e você vai falar ela de novo, para deixar bem claro para o seu leitor que essa vai ser a sua tese. Com outras palavras, obviamente, não é? Não pode repetir palavras dentro do mesmo parágrafo, nem de mesmo radical. Você se lembra disso, não é? Os exercícios, vamos a eles. Vou pedir que vocês façam 2 exercícios inicialmente. O exercício 1, a miséria econômica no Brasil atual, só que eu vou pedir que você faça em tom crítico. Então você vai observar que essa miséria existe. Tem que achar sinônimo para miséria, né? A pobreza, a falta de recursos da população, tá? Então você vai observar que ela existe. Quando chegar na tese, você vai dar uma causa para essa miséria, né? Você se lembra, não é? Da diferença da frase comentário e da tese. Tudo bem, eu explico daqui a pouco, tá ok? E o exercício 2 é como se você virasse uma outra pessoa e que está escrevendo sobre o mesmo tema, a miséria econômica no Brasil atual, né? Não pôs ali atual, mas é no Brasil atual.
Só que agora você vai ter um tom positivo. Você vai defender que essa miséria econômica tem diminuído nos últimos anos. Foi muito pior há algumas décadas atrás, né? Mas agora ela tem, ainda não é uma situação perfeita, mas a miséria ela diminuiu de um modo geral na população brasileira nos últimos anos, décadas, você é que vai escolher, tá bom? Quando chegar na tese, você vai dar uma causa para essa diminuição da miséria. Tudo bem? Muito bem. Agora, como fazer aqui os dois exercícios, um por vez, obviamente, lembrando que a estrutura é essa daqui, tá? Então vamos supor que você está ali no teu vestibular e a redação é sobre essa miséria econômica no Brasil atual, né? Você viu? E você se lembrou de uma aula de literatura, ou então de que você realmente leu, né? Esse livro aqui, ó. Você já ouviu falar, né? Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Aqui no caso, se você não conhece Vidas Secas do Graciliano, a minha sugestão é que você dê um pause aqui nesse vídeo que você está assistindo e faça uma breve pesquisa ali no Google, né? Num resuminho breve ali, tudo bem? Uma família de retirantes nordestinos, o cotidiano deles, o sofrimento deles ali na década de 30, tudo bem, pessoal? E eu vou pedir que você use essa obra. Lembre-se, hein? Isso daqui é você, ali, aluno, que lembrou desse livro, teve a ideia de mencionar esse livro numa redação cujo tema é a miséria econômica no Brasil atual, tá? Eu vou pedir que você use esse livro tanto para o exercício 1 quanto para o exercício 2. Vocês vão ver que funciona tanto se você quiser fazer em um tom de crítica, quanto se você quiser fazer em um tom positivo. Tá bom, como é que seria então? Vamos voltar aqui para a nossa estrutura, tá? Então, como é que você vai começar? A primeira parte. Você cite o nome do livro, Vidas Secas, o seu autor, Graciliano Ramos, e a época que ele retrata, que é a década de 30, né? E um breve resumo da obra literária, tá? Tudo numa oração, pode até dividir em duas orações, mas essa é a primeira parte. Entenda que essa sequência nome, autor, época, resumo não precisa ser nessa ordem, tá? Você pode alterar a ordem contanto que tenha essas informações. Então, alguma coisa mais ou menos assim: Vidas Secas, obra literária escrita por Graciliano Ramos, retrata a década de 30 e o cotidiano de uma família nordestina muito pobre que vive na Caatinga passando fome. Pronto, é isso, tá? Quer fazer invertendo aqui a sequência, né? O retrato de uma família de retirantes nordestinos pobres é o tema central do livro Vidas Secas, escrito por Graciliano Ramos e que se passa na década de 30. Pronto, tá? Tá aí a tua primeira parte, tá bom? O nome do livro, a época que ele retrata, o autor. É claro, se você na hora não lembrar o nome do autor, não é aquela coisa mais drástica, né? Mas o breve resumo tem que ter, tá? Que aqui no caso é o cotidiano de uma família de retirantes nordestinos pobres que vive na Caatinga, né? No Nordeste. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Ponto na mesma linha. E aí, agora a segunda parte que eu falei é a mais importante, tá bom? É, um gancho com o tema da redação, primeiro, e depois a descrição da situação no presente. Por quê? Numa redação, olha a questão, por que numa redação sobre miséria econômica atual
você está falando de um livro que fala sobre miséria, mas na década de 30. Você percebeu, né, que tem aqui um desnível, né, em relação ao tema? Poderia ser até uma fuga do tema, né? O tema está te pedindo miséria atual e você está falando sobre a miséria na década de 30. Por isso que essa segunda parte, esse gancho, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser muito claro para o seu leitor. Se o teu corretor não entender o gancho, a tua nota pode cair bastante, tá bom? E qual que seria o gancho aqui nessa situação? Você vai dizer que passaram-se quase 100 anos da publicação do livro e a situação dos mais pobres no Brasil pouco se alterou, quase nada se alterou. Estão percebendo aqui o gancho? Então, aquela referência que você fez à obra literária é para dizer que essa miséria ela é histórica. Naquela época ela já foi retratada na literatura. E, infelizmente, nos dias atuais, ela persiste. É esse o gancho, é esse o motivo de você ter citado a obra Vidas Secas, tá? Para dizer que essa miséria é persistente. Tudo bem? Ótimo. Então, teu leitor já entendeu isso. Mas está faltando uma coisa na segunda parte. É descrever a situação do presente, tá? Então você tem que falar de hoje, tá? E pode fazer com uma comparação com o livro. Se você conhece bem a história, né? Você pode falar alguma coisa assim. Eu estou na segunda parte ainda, tá bom, pessoal? Você pode falar alguma coisa assim. Se na época do livro os pobres perambulavam pela caatinga nordestina, hoje os menos favorecidos vivem em grandes favelas nos centros urbanos, passando fome, vivendo a criminalidade do tráfico, sem saneamento, sem nenhum tipo de ajuda. Ah, tá. Então agora você está falando da situação no presente. Agora você entrou no tema, porque a redação é sobre a miséria atual. Entenda que a segunda parte tem que ser maior que a primeira, porque senão é fuga do tema. Você está entendendo isso? Tá? A segunda parte, quando você faz o gancho e fala de hoje, tem que ser maior que a primeira, quando você falou da miséria, mas falou da miséria da década de 30. Você entendeu? Segunda parte tem que ser pelo menos uma linha a mais do que a primeira. Beleza? Ponto na mesma linha. Lembre-se que as partes são separadas por ponto, né? Aí você vem com a tese, tá? Tudo bem? Que basicamente, depois que você observou frases, comentário, né? Você observou que existe o problema da miséria, agora você tenta dar uma causa, né? Tá bom? Como você já fez aí em outras atividades, tá? Aí vírgula, ou seja, vírgula, e aí a paráfrase da tese, lembrando aquela estrutura X está diretamente relacionado a Y, X é um reflexo de Y, dentre as causas principais de X está Y, né? Tudo bem? Aí, contanto que fique dois tópicos, tá bom? Muito bem. O segundo exercício é você vira uma outra pessoa e agora você vai falar sobre esse tema novamente, miséria econômica no Brasil, só que agora num tom positivo. Você vai dizer que essa miséria diminuiu, tá? Aí a mesma coisa, tudo bem? Você vai começar citando a obra, o autor, o breve resumo na sequência que você quiser, tá? Demonstrando ali que você tem uma bagagem cultural, né? Que você é uma pessoa que lê, né? Tudo bem? Aí o gancho, essa parte fundamental, principal aqui do exercício de hoje. Não pode ser igual ao primeiro exercício, né? Você vai falar que passaram-se mais de 80 anos e felizmente
a situação dos mais pobres no Brasil melhorou consideravelmente. Aí você descreva, tudo bem? Tá certo? Fazendo aquela comparação, se você quiser, né? Hoje, os mais pobres ainda existem, mas existem também várias instituições que amparam esses pobres, a situação de fome não é tão grave, né? Existe aí hospital público, escola pública, nada disso havia na época do Vidas Secas. Tudo bem, pessoal? Então, a descrição dessa melhora que você disse que existe. Terceira parte, a tese. Então você vai falar a diminuição da miséria. Não pode ser só miséria, né? A diminuição da miséria está diretamente relacionada a X. Tente ali dar uma causa. Será que foi por ação do governo? Ó, é uma tese. Será que foi uma ação da sociedade mesmo? Uma pressão da sociedade? Ó, já é outra tese. Será que tem a ver com coisas externas, como o desenvolvimento do capitalismo? Aí é a tua tese, né? E lembrando que termina, ou seja, entre vírgulas, e você fala essa tese de novo com outras palavras, é a paráfrase da tese. Tudo bem? Então, dois exercícios. Tente fazer aí, né, o primeiro em tom de crítica, o segundo num tom mais positivo, e boa sorte aí, tá ok?